Pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais uma das nossas aulas de matemática. Ainda nesse assunto de matemática financeira, eu quero tratar com vocês hoje sobre juros simples. Acompanhe aqui comigo, então, a explicação. Antes de falar com vocês sobre o que é o juros simples, eu preciso falar sobre alguns conceitos que são importantes na matemática financeira e na matemática comercial, que são três conceitos aqui: o conceito de capital, conceito de juro e o conceito de montante. Uma pessoa que vai fazer um determinado investimento ou uma aplicação, ela dá entrada com um determinado valor e esse valor ele é chamado de capital. O capital ele é sempre o valor que você insere ali na sua aplicação. Sobre essa aplicação, conforme o passar do tempo, a gente tem um valor que rende sobre esse capital, e esse valor ele é chamado de juro. Aqui funciona semelhante para a situação de uma dívida. Se a pessoa no começo ela tem uma determinada dívida, essa dívida, digamos que ela pode ser interpretada também como um capital. Sobre essa dívida, a gente vai ter rendendo ali um juro, que é um valor a mais que essa pessoa deve pagar para quem ela deve. Ao final de tudo isso, quando for feita ali a retirada desse valor, ou quando for observado esse valor com o passar do tempo, o valor total, nós temos um montante, que é o valor total incluso o capital e o juro. A equação que traduz isso que eu acabei de falar para vocês é essa: o valor do montante é igual ao valor do capital mais juros. Tá? Montante é igual ao valor do capital mais o valor do juro que rendeu sobre esse capital. Agora, de que modos esse juro ele pode render sobre o capital? Atualmente nós temos dois sistemas vigentes que regem o rendimento desses juros ali. Nós temos um sistema que trabalha com juros simples e o outro que é chamado de juros compostos. Hoje a gente vai aprender somente sobre juros simples. Qual é a diferença entre eles? O juros simples, ele sempre rende o mesmo valor todos os meses. Então, se no primeiro mês ele rendeu, suponhamos, R$50, nos próximos meses, até o final da aplicação, ele sempre irá render R$50. Então, no mesmo período de tempo, o juros simples ele rende o mesmo valor. Agora, como é que funciona a questão dos juros compostos? Os juros compostos eles sempre rendem sobre o valor anterior. Por exemplo, suponhamos que a gente tenha um rendimento mensal. O valor que é considerado de juro para fevereiro, ele é calculado com base no valor de janeiro, que é o mês anterior. E assim por diante. O de março ele é calculado com o valor do juro que foi obtido em fevereiro. O de abril ele é calculado com o valor de juro que foi obtido em março, que é o mês anterior. Então é isso. No juro composto, a gente tem um rendimento que depende do valor de juro que você teve no período anterior. Tudo bem? A fórmula dos juros simples é essa daqui. Uma fórmula muito simples, extremamente simples. Juros simples ele é calculado como o valor do capital vezes o valor da taxa vezes o valor do tempo. A gente até lê assim, ó, CIT. Juros simples é igual ao CIT. Capital vezes taxa vezes tempo. Reforçando com vocês, o juro é o valor que rende, o capital é o valor que a pessoa ingressa ali na aplicação. Essa taxa percentual, você pode utilizar nos seus cálculos tanto o percentual, expresso ali na forma de fração, ou você também pode utilizar a taxa expressa na sua forma decimal, não tem nenhum problema, e aí a gente vai obter o mesmo valor. Agora, algumas siglas que comumente aparecem nos exercícios são essas aqui, ó, que indicam o período de tempo na qual esses juros, essa taxa de juros, ela está agindo. Se é ao dia, ao mês, ao trimestre, ao semestre, ao ano, ao bimestre e assim por diante. E esse tempo aqui é o tempo da aplicação, quanto tempo durou a aplicação que foi feita. A dica que eu dou já de começo é que você procure compatibilizar as unidades de medida existentes entre a taxa percentual e o tempo. Tá? Se aqui
a sua taxa ela estiver agindo ao mês, o seu tempo é bom que ele esteja também em meses. Tá? Pode acontecer, por exemplo, de você ter aqui anos e aqui você ter a sua taxa ao mês, e ali é necessário você fazer uma conversão antes de substituir na sua fórmula. Vamos passar agora para alguns exercícios para vocês entenderem. O primeiro exercício é o exercício número 26, que diz assim: um capital de R$ 2.400, então já vou destacar aqui que esse é o valor do meu capital, foi aplicado durante 5 meses. Aqui está o tempo de aplicação. A taxa de juros simples de 2% ao mês. Aqui eu tenho uma outra informação que é a taxa. Observe que essa taxa ela é ao mês. E o tempo de aplicação também está em meses. Logo, há essa compatibilidade entre essas duas medidas, entre essas duas grandezas. Pergunta-se na letra A, qual foi o juro simples produzido nesse período? E na letra B, qual foi o montante acumulado nesse período? Sem muita complicação, como se trata de juros simples, a fórmula é o CIT, que nós sabemos ser o capital. Então, juros simples é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, é o CIT. E ali a gente vai obter o juro, ele é igual ao valor do capital. O valor do capital aqui ele é de R$ 2.400. Então, 2.400. Essa taxa, que é de 2% ao mês, eu vou escrever ela assim, ó, 2 sobre 100. Escrevo aqui na forma de fração. Tá? Você poderia colocar como decimal também, sem nenhum problema. Mas o interessante de você colocar na forma de fração é que muitas vezes pode ter alguma forma de você simplificar esses zeros que há ali. Eu vou mostrar para você isso agora, tá? E o tempo? O tempo aqui ele é de 5 meses, que eu vou colocar aqui, ó, 5 meses. Como é que é a simplificação que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar 0 com 0 e 0 com 0. Assim sendo, olha o que nós vamos ter. Eu posso multiplicar de trás para frente. Fica até mais fácil, ó. Se eu pego aqui o 5 e multiplico pelo 2, eu obtenho 10. E 10 vezes 24, eu tenho 240. Esse aqui, então, é o valor do juro. Tá? Portanto, se eu escrever isso aqui em forma de dinheiro, na notação monetária, eu tenho que esse juro ele é de R$ 240. Passando então para o item B, o item B pede para você calcular o montante. Mas o que é o montante? O montante é o valor retirado ao final da aplicação. O montante acumulado também. Tá? Ele consiste na soma ali do valor do capital mais o juro que foi rendido sobre esse capital. Bom, o capital ele é de R$ 2.400, como nós bem sabemos. Então, 2.400 mais o juro que é de R$ 240. Assim, o montante obtido ele é igual a R$ 2.640. R$ 2.640, que eu vou escrever na forma monetária também. Vou escrever assim, ó, colocar o símbolo, né? E aqui R$ 2.640 é o valor do montante. O próximo exercício, aqui é o exercício número 26, o exercício 26 diz assim: calcule o montante acumulado por uma aplicação de R$ 1.500, esse aqui é o valor ingressado no investimento, na aplicação, é o capital, em regime de juros simples, a uma taxa de 17% ao ano, que nós temos a taxa. Essa taxa ela é ao ano, ela está agindo por ano, e aqui nós temos um
período de 8 meses. Então, o tempo ele é dado em meses. De cara, você observa que a unidade de medida utilizada para a taxa e para o tempo não é a mesma, não são compatíveis, e aí a gente vai precisar fazer uma alteração. Nesse caso, eu vou alterar o tempo e eu vou passar ele para ano, tá? Como esse tempo ele está agindo em meses, eu vou passar ali para ano, vou transformar em ano. Isso pode ser feito por uma comparação direta ou por uma regra de 3. Vou mostrar isso para você das duas formas. A primeira forma, você pode entender o seguinte, ó. Nós temos aqui uma comparação entre 8 meses com um ano. Só que um ano nós sabemos ser 12 meses. Assim, se eu simplifico o numerador e o denominador da minha fração, vou simplificar aqui por 4, obtendo-se aqui o valor de 2/3. 2/3 de ano. Esse aqui é o meu tempo, tá? Já converti. Obviamente, como 8 meses é menor do que um ano, que são 12 meses, você vai ter uma fração de ano. Então, o seu tempo ele pode ser determinado ou transformado dessa forma aqui. Ou, se você preferir, também pode ser feita uma regra de 3. Você sabe que em 12 meses, nós temos um ano. E em 8 meses, nós temos o quanto de ano? A gente tem que fração de ano aqui em 8 meses. E aí eu vou colocar como sendo x. Uma vez que essas grandezas são diretamente proporcionais, eu posso multiplicar direto e cruzado. 12 vezes x é 12x. Igual a 8 vezes 1, que é igual a 8. Eu vou só passar esse 12 dividindo 8 por 12 e aqui simplificar. Simplifico por 4 e por 4, obtendo-se aqui o 2/3. Vamos deixar na forma de fração mesmo, para que a gente não trabalhe ali com uma dízima periódica ou mesmo uma aproximação. Eu vou colocar na forma de fração, porque às vezes pode ter algo que a gente possa cancelar ali. Então tá. Primeiro, vamos calcular o juro. Como é um rendimento em regime de juros simples, nós utilizamos então a fórmula do CIT. É o valor do capital vezes a taxa vezes o tempo. Assim sendo, o juro ele vai ser igual ao capital, que nós sabemos que é R$ 1.500. Deixa eu só reforçar aqui, isso é R$ 1.500, isso. A nossa taxa ela é de 17% ao ano. E nosso tempo ele é 2/3 de ano, que corresponde ali aos 8 meses, como nós vimos. Que simplificação nós podemos fazer aqui? Eu posso cancelar 0 com 0, 0 com 0. Assim nós ficamos com 15 vezes 17 vezes 2, que é 510, dividido por 3, que é igual a R$ 170. Então, o meu juro ele é igual a R$ 170. E agora, para fechar esse exercício, eu preciso descobrir o montante. Lembra você que o montante ele resulta na soma do capital mais o juro. E assim, o montante que nós vamos obter aqui é igual ao capital de R$ 1.500 mais o juro de 170. Somando-se então 1.500 mais 170, nós vamos obter R$ 1.670,
como valor de montante, que também pode ser escrito assim, ó, portanto, meu montante ele vale R$ 1.670, tá? E aqui, para a gente fechar nossa aula, eu tenho o exercício número 28, que diz assim: uma dívida de R$ 750, lembrando que dívida também, no seu começo, a gente pode identificá-la como um capital, porque é sobre ela que vai render ali o valor de juro, foi paga 8 meses depois de contraída e os juros foram de R$ 60. Aqui eu tenho uma informação, então, que é uma informação de tempo, e aqui é o juro. Isso aqui que foi dado para a gente foi o juro. Sabendo que o cálculo foi feito usando juros simples, qual foi essa taxa de juro? Vamos pegar a relação que permite a gente determinar o valor de juros simples, que é essa aqui, ó. Juros simples é igual ao valor do capital vezes a taxa vezes o tempo. Nós queremos encontrar essa informação aqui, a taxa, o I. É o que nós não temos. O nosso enunciado do exercício, ele dá o valor de juro, ele dá o valor do capital e o valor do tempo. A taxa ela não é dada porque a taxa ele pediu para que nós pudéssemos descobri-la. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar essa taxa aqui, vou deixar ela sozinha no primeiro membro da minha equação. Uma vez que eu quero deixar ela sozinha, eu vou passar o valor do capital e do tempo para o segundo membro. Como eles estão multiplicando, eu posso passar dividindo. Então aqui eu fico com a taxa, é o valor do juro, dividido pelo capital, vezes o tempo. Eu passei para cá o capital, passou dividindo, e o tempo também passou dividindo. Bom, substituindo-se aqui os valores, a fim da gente encontrar a taxa, eu tenho que a taxa vai ser igual ao capital, que é de R$ 60, dividido aqui pelo capital, que é de 750, vezes o tempo, que é de 8 meses. Eu vou multiplicar aqui, então, 750 pelo 8 no denominador da minha fração. 750 vezes 8, nós obtemos 6.000. Então, observe que aqui, ó, eu tenho 60 sobre 6.000. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar aqui o numerador e o denominador por 60. Vou simplificar ambos por 60. Assim, nós obtemos que a taxa ela é igual. 60 dividido por 60 é igual a 1. Então, o numerador aqui ficou igual a 1. Tá? E aqui, ó, 6.000 dividido por 60, eu posso simplificar 0 com 0 e dividir. 600 por 100, por 6 é igual a 100. E eu tenho, então, 1 sobre 100, que é o mesmo que 10%. A minha taxa aqui, ela é igual a 10%. Eu vou só especificar o período que ela está atuando ao mês. Bom, esse aqui é o final da nossa aula e até a próxima.